Boa tarde. Eu sou aluno de doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele está sendo realizado em parceria com o NIC-BR. Lá na UFMG, são 3 professores que estão envolvidos nesse trabalho, Ítalo Cunha, Dorival Guedes e Wagner Meira Júnior. Aqui está uma figura apenas ilustrativa da internet e das redes que a compõem. Eu coloquei essa figura logo de início porque eu vou utilizá-la ao longo do trabalho para poder tentar tornar a explicação um pouco mais fácil do que a gente fez. Então, a gente tem diversas redes, elas estão organizadas de forma hierárquica. E a gente sabe que, por todas essas redes, a todo momento, chega e sai tráfego indesejado. E o objetivo do nosso trabalho é justamente criar uma metodologia que seja capaz de avaliar o custo associado a esse tráfego indesejado. Nesse trabalho em especial, nós vamos trabalhar o estudo de caso de tráfego gerado por envio de spam. Cerca de 70% das mensagens de e-mail que trafegam na internet são mensagens de spam, e elas frequentemente estão associadas à propagação de malware, divulgação de produtos ilegais, disseminação de mensagens de phishing, sem se falar no tráfego gerado por essas mensagens e nos problemas de infraestrutura. Vários trabalhos na literatura hoje, eles têm tentado combater o envio de spam na origem, de forma a evitar que essas mensagens trafeguem por toda a rede, até chegar nos servidores de destino, consumindo recursos e gerando custos para as suas redes. Além disso, alguns trabalhos eles tentam estimar o custo gerado pelo tráfego de spam, só que eles avaliam esse custo apenas agregado, e não em uma granularidade menor, capaz de identificar quais entidades na internet estão sendo oneradas com esse tráfego. Então, o objetivo do nosso trabalho é justamente analisar o custo gerado pelo tráfego de spam para cada sistema autônomo, de forma a incentivar que essas redes adotem medidas para poder mitigar o tráfego de spam. Avaliar o custo monetário é uma coisa muito difícil, então o que a gente consegue fazer é mostrar quais são as redes que estão tendo, por onde o tráfego de spam mais passa, e aquelas redes maiores, a gente sabe que elas vão cobrar por trânsito das redes menores, e são essas redes menores que vão acabar pagando pela maior parte do tráfego. Então, só um instante. Primeiro eu vou explicar a metodologia utilizada no nosso trabalho. Eu vou explicar a metodologia para poder mostrar como que a gente chega no cálculo do custo do tráfego de spam. Primeiro eu vou falar da infraestrutura de coleta, que toda a infraestrutura de coleta foi feita pelo NIC-BR. Nós vamos falar de como que a gente faz para medir as rotas percorridas por essas mensagens, de forma a tentar entender por onde que o tráfego de spam está passando. Nesse trabalho em específico, não é interessante a gente saber qual o caminho no nível de AS, mas sim por quais redes esses AS estão passando. E, por fim, a gente precisa tentar inferir as relações entre os AS para tentar estimar esse custo. Depois nós vamos mostrar as conclusões iniciais que nós tivemos com esse trabalho, através de um estudo de caso para um dos coletores. Depois a gente generaliza esse estudo e, por fim, a gente propõe um algoritmo para tentar identificar pares de AS em que, se ambos colaborassem entre si, eles seriam beneficiados. Para poder coletar as mensagens de spam, foram utilizados honeypots de baixa interatividade,
que são máquinas que simulam servidores vulneráveis, como OpenProxy HTTP ou SOCKS, ou OpenRelay SMTP, para poder tentar atrair a atenção dos spammers. Os spammers, acreditando que essas máquinas são servidores vulneráveis, eles vão interagir para poder tentar enviar suas mensagens de spam. Os honeypots, eles não têm o intuito de contribuir de forma alguma com o aumento e o envio de spam. Então, as mensagens não são enviadas aos servidores de destino. Então, toda interação do spammer com o honeypot é registrada, as mensagens são coletadas e, diariamente, essas mensagens são transferidas para o servidor central. Nesse trabalho em específico, no total, o NICBR tem 14 honeypots de baixa interatividade, coletando essas mensagens, instalados em diferentes country codes. Em específico, nós vamos utilizar 5 nesse trabalho. Foram utilizados os honeypots no country code AT, BR, US, NL e UY. Cada uma dessas redes com características diferentes, algumas maiores, outras menores, também a qualidade de banda, são vários fatores que diferenciam. E também a localidade, para tentar ter uma visão mais global do tráfego de spam. Essas mensagens elas foram coletadas pelo período de um mês, entre 8 de setembro e 8 de outubro de 2015. No total, nós coletamos 133 milhões de mensagens, enviados por mais de 56 mil endereços IP distintos, registrados em 879 AS de 115 países. Então, como a gente pode ver na tabela, 82% dos endereços IP utilizaram o honeypot como OpenRelay e enviaram apenas 27% dessas mensagens. Esse comportamento é um comportamento tipo de botnets, onde você tem um número muito grande de mensagens, enviando uma porcentagem pequena, um número muito grande de endereços IP, enviando um número pequeno de mensagens. Isso acontece porque, dessa forma, os endereços IP que estão enviando essas mensagens, eles não vão cair blacklists e evita que o usuário perceba que a sua máquina está sendo utilizada com esse propósito. 18% dos endereços IP foram utilizaram os honeypots como OpenProxy, HTTP, e enviaram 73% das mensagens. Comportamento tipo de servidores dedicados, uma vez que você tem poucos endereços IP, enviando grandes volumes de mensagem. Agora a gente volta nessa figura. Agora nós colocamos alguns honeypots, alguns spammers espalhados pelos sistemas autônomos, e, por exemplo, o AS9, ele pode utilizar qualquer um desses honeypots para poder enviar suas mensagens de spam. Uma vez que nós coletamos as mensagens de spam, agora nós temos que medir as rotas percorridas por essas mensagens para verificar por onde que essas mensagens estão passando. Para poder realizar essas medições, nós utilizamos a plataforma RIPE Atlas, que é uma plataforma de medição distribuída, com mais de 9 mil dispositivos em diferentes países, está espalhado por mais de 2 mil sistemas autônomos diferentes, e são esses dispositivos aqui. É um dispositivo bem pequeno, ele é colocado na rede de voluntários. Quem quiser hospedar um desses dispositivos na sua rede, você, a cada dia que você deixa esse dispositivo ligado, as pessoas podem utilizá-lo para realizar medições e você vai ganhando créditos. E depois você pode utilizar esses créditos para realizar medições a partir de qualquer dispositivo do RIPE Atlas. Então, para poder medir as rotas percorridas pelas mensagens de spam, a gente identificou dispositivos RIPE Atlas no mesmo AS dos spammers, como a gente mostra aqui, e também uma máquina do RIPE Atlas no mesmo AS do honeypot, como mostrado aqui. Então, a gente utilizou a máquina do RIPE Atlas no mesmo AS do spammer e realizou uma medição de traceroute em direção à máquina do RIPE Atlas no mesmo AS do honeypot, para poder medir essas rotas, como indicado na figura. Depois, a gente
para medir as rotas que seriam percorridas pelas mensagens, caso elas tivessem sido entregues aos servidores de destino, a gente utiliza a máquina do RIPE Atlas no mesmo AES do honeypot e realiza medições de traceroute em direção aos servidores de destino. Como a gente falou, a gente tem alguns desses dispositivos espalhados nas nossas redes e a gente ganha crédito diariamente. Só que esses créditos não são infinitos, então a gente trabalhou com a cota de 500 medições por honeypot por dia. Então, 50 dessas medições foram utilizadas para medir as rotas entre os spammers e o honeypot, e 450 medições para as rotas entre o honeypot e os servidores de e-mail. No total, foram realizadas 57.419 medições de traceroute. Um problema que a gente viu no começo é que os dispositivos RIPE Atlas, eles cobriam apenas 40% dos 879 AS que enviam mensagens de spam na nossa base. A sorte é que o envio de spam está concentrado em poucos AS, sendo 50 desses AS responsáveis por mais de 85% do tráfego. Então, a gente consegue uma cobertura de 92% das mensagens são cobertas pelas rotas medidas entre os spammers e os honeypots. Também, 70% das mensagens são cobertas pelas rotas medidas entre os honeypots e os servidores de destino. Agora, eu volto novamente nessa figura para poder mostrar como esse processo é feito. Está difícil de marcar aqui. Para poder medir a rota percorrida por uma mensagem que sai do spammer no AS9 e vai em direção ao servidor de destino no AS10, esse AS9 ele utiliza o honeypot para poder enviar essa mensagem até esse servidor. Então, a gente pega essa máquina do RIPE Atlas no mesmo AS do spammer, realiza uma medição de traceroute para essa máquina do RIPE Atlas no mesmo AS do honeypot. A gente não realiza essa medição diretamente para a máquina do honeypot para poder garantir que a identidade dos honeypots vai ser conservada. Depois, a gente realiza a medição de traceroute da máquina do RIPE Atlas no mesmo AES do honeypot em direção ao servidor de destino. Agora nós temos as rotas percorridas pelas mensagens no nível de endereço IP, por causa das medições de traceroute, mas o que a gente precisa é o caminho no nível de AES. Voltando na figura, as medições de traceroute, elas iam nos informar que essa mensagem passou pelo IP1, IP2, IP3 até o IP10, por exemplo, mas na verdade o que a gente quer saber é que essa mensagem passou pelo AS9, AS7, AS3, AS8 e chegou no AS9. Para isso, a gente utilizou a base de dados do iPlane, que ela mapeia endereço IP para AS. Para isso, ele mapeia o prefixo IP para o AS que anunciou aquele prefixo. Para poder avaliar a qualidade do nosso processo de mapeamento de endereço IP para AS, para um dos AS que hospedava os honeypots, a gente tinha acesso à tabela BGP. Então, a gente pegou os caminhos no nível de AS retirados da tabela BGP e comparou com os caminhos no nível de AS obtidos pelo mapeamento das rotas. E a gente viu que em 89% das rotas no nível de AS são idênticos, e 99% das rotas no nível de AS diferem no máximo um AS. Agora que a gente tem os caminhos no nível de AS, a gente quer estimar o custo gerado pela troca de tráfego entre esses AS. Agora, nessa figura, a gente coloca as relações entre os AS. Então, as linhas horizontais, as linhas contínuas na vertical, ela indica uma relação do tipo cliente-provedor, em que o cliente está abaixo e o provedor está acima. Relações tracejadas na horizontal indicam uma relação do tipo, mostra que esses AS são parceiros e que a troca de tráfego entre eles é livre de cobrança. A base de dados de relações entre AS, nós utilizamos a base de dados de relações entre AS da Keida, que tem 95% de precisão, e ela determina para cada par de AS se a relação entre eles é do tipo cliente-provedor ou se esses AS são AS parceiros. Então, a gente assume que clientes pagam a provedores e que parceiros trocam tráfego livre de cobrança.
Agora, a gente mostra uma questão que, no nosso caso, é um problema que a gente não consegue solucionar sozinho. Os contratos das relações comerciais entre os AS, claramente eles são privados, e a gente não tem acesso a esses contratos, então a gente não consegue estimar o valor de cada byte. Além disso, no momento em que essa mensagem está sendo trafegada, a gente não sabe se está no horário de pico, se essa mensagem, por exemplo, em modelos que é baseado no 95º percentil, isso poderia influenciar, e a gente não tem essas informações. Só trabalhando junto com algum operador de rede que esteja disposto a trocar ideias sobre esses pontos seria muito interessante para a gente, porque aí a gente conseguiria eliminar várias dessas variáveis que a gente tem que a gente tem que simplificar, ou então fazer diversas suposições, mas como a gente não tem esses valores e as relações entre esses contratos, informações das redes, então a gente estima o custo como o volume de spam trafegado entre provedores e clientes. Então, toda hora que eu falar que um AS paga para o outro, um AS lucra do outro, isso de forma alguma quer dizer que um está pagando pelo outro, às vezes estava no momento em que não tinha pico, então esse tráfego não aconteceu, mas é a aproximação que a gente conseguiu fazer. Então, agora nós vamos mostrar alguns resultados, tentar mostrar algumas intuições que a gente teve nesse trabalho. Claro que se a gente melhorar esse nosso modelo para poder estimar o custo, o trabalho vai ficando cada vez mais robusto e mais interessante. Então, a gente está aberto a conversar e é justamente por isso que a gente está aqui, para ter um feedback a respeito disso, que para nós é muito interessante. Quem tiver alguma demanda também que seja interessante, operadores de rede, por exemplo, e quiser conversar com a gente, para a gente seria muito bacana. Então, primeiro eu vou mostrar um estudo de caso para um dos honeypots. Esse mapa, ele mostra os AS os sistemas autônomos que mais apareceram nas rotas entre os spammers e o AS do honeypot AT01. O sentido das arestas indica a direção das medições, então os spammers estão aqui embaixo e o honeypot aqui em cima. O tipo da linha indica o tipo de relação entre os AS, então as linhas tracejadas mostram a relação do tipo cliente-provedor, linhas contínuas, uma relação do tipo provedor-cliente, e linhas pontilhadas, uma relação entre AS parceiros. Primeiro, nós vamos mostrar um cenário em que a gente tem que redes maiores, ela tem pouco incentivo para poder filtrar as mensagens de spam. Essas duas redes, por exemplo, a Level 3 e a NTT Communications, elas recebem, elas cobram dos seus clientes para poder receber essas mensagens, e elas cobram novamente de outros clientes para poder encaminhar essas mensagens. Quando a gente fala que elas não têm incentivo econômico, analisando dessa forma que a gente fez. Um outro ponto é como que filtros de spam colocados na origem pode reduzir bastante o custo associado ao tráfego de spam, não só para ele, mas como também para outras redes. Essas duas redes, por exemplo, CNT e InfoSphere, se as duas conseguissem adotar alguma medida para poder filtrar as mensagens de spam na origem, ou pelo menos próximo a ela, elas evitariam de pagar pelo tráfego para os seus provedores e, mais ainda, ela evitaria que 33% desse tráfego de spam chegasse até o honeypot AT01. Agora a gente estende esses trabalhos para os demais honeypots, essas análises para os demais honeypots. A gente vê que os AS que hospedam os honeypots, eles são os mais onerados. Isso porque, na maioria das vezes, eles estão hospedados em redes pequenas. Eles pagam para receber as mensagens de spam, mas também pagam para encaminhar essas mensagens. E a gente vê que não só esses que hospedam esses honeypots, mas qualquer rede pequena que está hospedando proxies e relays abertos, ele pode estar sujeito a
até a sua rede onerada. O honeypot, o S03, ele está hospedado em uma rede maior, então o AS que hospeda esse honeypot, ele consegue evitar os custos. Cerca de 56% do tráfego que chega ao honeypot, ele chega através de parceiros, então, analisando desse ponto de vista, ele não gera custo. E 84% do tráfego que é encaminhado através de AS parceiros, também não gerando custo. Agora a gente fala do efeito de amplificação do tráfego ao alcançar servidores SMTP. Os honeypots eles estão funcionando como um servidor SMTP, então quando chega nele, o tráfego vai ser amplificado. A gente vê que para todos os honeypots, o tráfego de entrada é menor do que o tráfego de saída. Isso acontece devido a, por exemplo, quando uma mensagem chega num servidor SMTP, para cada domínio distinto no destinatário, uma mensagem vai ter que ser enviada para cada domínio distinto, uma cópia dessa mensagem. Isso de acordo com o RFC 5321, em que apenas uma mensagem é enviada. Se o RFC não for respeitado, a amplificação é ainda maior. Então, a gente volta no estudo de caso do honeypot AT01, só para poder mostrar esse efeito de amplificação. Chega até esse honeypot 131 GB de tráfego, e sai dele 301, e sairia dele, caso as mensagens de spam tivessem sido enviadas, 301 GB, um tráfego 2,29 vezes maior. Quando a gente analisa, só um ponto aqui importante mencionar, se, por exemplo, fosse feito gerência de porta 25 no AS que hospeda esse honeypot, por exemplo, talvez boa parte desse tráfego que está saindo aqui seria filtrado. Essa é uma das maneiras que já existem para poder tentar reduzir o custo associado ao tráfego de spam. E não só isso que hospeda os honeypots. Todas essas redes que têm servidores vulneráveis, se utilizarem algumas dessas técnicas, ou então seja que filtros no meio da rede baseado na origem, alguma coisa dessa forma, para tentar filtrar essas mensagens. O AS do honeypot, o S03, ele foi o que teve a maior amplificação. O tráfego de entrada nesse honeypot é de 94 GB e o tráfego de saída 511 GB. Um tráfego 5,4 vezes maior. Só que nesse caso, como a gente falou, o AS que hospeda esse honeypot, ele é uma rede maior, então ele consegue encaminhar boa parte desse tráfego através de AS parceiros. Então ele deixa de pagar por 431 GB. Se esse honeypot tivesse hospedado numa rede menor, os custos provavelmente seriam muito maiores. Como a gente falou, algumas redes elas podem cobrar dos seus clientes pelo tráfego gerado, outras redes elas pagam para os seus provedores pelo tráfego gerado, e algumas redes elas cobram de seus clientes e repassam e pagam para os seus provedores. Então, a gente analisa o tráfego líquido de spam, que é o custo final para cada sistema autônomo. Então, o tráfego líquido de spam, a gente calcula como o tráfego trocado com os clientes, subtraído do tráfego trocado com provedores. Então, a gente considera que um AS ele lucra quando o tráfego líquido de spam é positivo e um AS paga quando o tráfego líquido de spam é negativo. Lembrando que a gente faz uma simplificação bem grande na hora de fazer o cálculo desse custo, como a gente mencionou, e que a gente não leva em consideração diversas variáveis. Então, nós classificamos os AS em 3 categorias: AS grandes, AS médios e AS pequenos. Então, a gente volta nessa figura só para poder ver que, considerando essa hierarquia, o dinheiro sempre sobe na hierarquia. As redes que estão lá embaixo são as redes pequenas, elas pagam pela troca de tráfego com seus provedores. As redes que estão no meio, elas cobram pelo tráfego dos seus clientes e pagam pelo tráfego com seus provedores. E quem está lá no topo da hierarquia, geralmente cobra dos seus clientes pela troca de tráfego.
Então, a gente mostra esse gráfico. No eixo Y, a gente tem a taxa do tráfego líquido de spam em megabits por segundo, e no eixo X, a gente tem 2 pontos. Uma barra que representa os AS que pagam, e outra barra que representa os AS que lucram. Aqui em cima tem um número de AS que cada uma dessas barras representa. A gente vê aqui que raramente as redes grandes pagam pelo tráfego de spam, elas lucram com a troca de tráfego com seus clientes, e a gente viu que em algumas situações, uma rede, essas redes maiores, elas podem lucrar 2 vezes com o tráfego de algumas mensagens. Agora nós mostramos as redes médias. Essas redes, elas lucram com a troca de tráfego com seus clientes, mas elas têm que pagar pela troca de tráfego com seus provedores, e o tráfego líquido de spam, ele geralmente é negativo para essas redes, porque muitas das vezes elas geram ou então recebem o tráfego de spam. E nesse caso, ela não consegue gerar receita passando esse tráfego para os seus clientes. As redes menores, elas sempre pagam pela maior parte do tráfego, elas recebem e originam o tráfego, elas também têm redes vulneráveis, então ela pode pagar 2 vezes pelo tráfego de uma mensagem. Então, no geral, o que a gente vê é que redes grandes, elas, na maioria das vezes, não têm incentivo econômico para filtrar as mensagens de spam. Mesmo que uma rede não tenha incentivo econômico, ela pode querer, por outras razões, filtrar as mensagens de spam, nada impede, é só em questão de incentivo econômico do ponto de vista que nós estamos analisando. A gente viu que, então, os esforços na filtragem de spam devem se concentrar nas redes médias e redes pequenas. Agora, utilizando as intuições que nós tivemos ao longo desse trabalho, nós vamos a gente propõe um algoritmo para tentar identificar quais são aqueles pares de AS que estariam interessados em filtrar essas mensagens de spam, de forma que ambos iriam se beneficiar. Então, como a gente viu que alguns AS eles lucram pelo tráfego de spam, outros pagam pelo tráfego de spam, mas mesmo quando um AS paga pelo tráfego de spam, ele pode não estar interessado, pode não ter incentivo econômico para filtrar essa mensagem quando ele tem a chance, quando ele vai repassar essa mensagem para o seu cliente. Para tentar ser um pouco mais claro, vou usar de exemplo o AS7, por exemplo. Então, essa linha em vermelho, a mensagem de spam que está saindo do AS9 em direção ao AS10, o AS7, ele tem incentivo econômico para filtrar essa mensagem a pedido do AS10, o AS10 está pagando para isso, e o AS7 tem interesse por quê? Porque ele já recebeu pela troca de tráfego com o AS9, e ele não quer pagar pela troca de tráfego com o AS3. Então, para ele seria vantajoso filtrar essa mensagem aqui. Em uma outra situação, o AS12, quando o spam vem no AS12, está enviando mensagem de spam para o servidor de destino no AS11, então, nesse caso, o AS7 ele já pagou pela troca de tráfego com o AS3, e ele provavelmente não tem interesse em filtrar essa mensagem, porque ele já pagou pelo tráfego que ele iria pagar mesmo. Então, utilizando essas intuições, a gente propõe um algoritmo para tentar identificar esses pares de AS em que ambos estariam interessados em filtrar essas mensagens. Ele é dividido em 2 partes. Primeiro, os AS que pagam para receber as mensagens, ele tenta procurar outros AS que pagam para enviar essas mesmas mensagens até ele, e AS que pagam para encaminhar as mensagens de spam, procura os servidores que estão recebendo essas mensagens e pergunta se ele gostaria de filtrar essa mensagem. Então, só para tentar explicar de forma rápida, o AS10, que está hospedando esse servidor de destino, todo o tráfego que chega, todo o tráfego de spam que chega até aqui, ele está pagando para o AS8. Então, o que ele pode fazer? Ele pode utilizar a plataforma RIPE Atlas, por exemplo, realizar uma medição de traceroute saindo da S9 em direção à sua rede e ver qual que foi o caminho percorrido por essa mensagem. Então, ele vê, por exemplo, que o AS9 está pagando para o AS7 para
enviar essa mensagem. O que ele pode fazer é pedir ao OS9 para filtrar essa mensagem. A outra situação, outra parte do algoritmo, é o caso em que o OS12, por exemplo, ele está mandando mensagem spam até o OS11. Ele pode realizar uma medição de traceroute para ver até onde essa mensagem está chegando. Então, ele pode perguntar para o OS11 se ele quer que o OS12 filtre essa mensagem. Porque sem um consentimento desse, não seria interessante, se apenas bloquear esse tráfego. Então, agora a gente mostra os resultados. No eixo Y, a gente tem a distribuição cumulativa dos AS, e no eixo X, a redução do custo do tráfego de spam. Quanto mais à direita, na parte inferior, melhor, porque isso quer dizer que eu tenho um número maior de sistemas autônomos com uma maior redução do tráfego. A curva pontilhada em preto, aqui perto do eixo Y, ela mostra o cenário em que cada AS ele escolhe 15 AS aleatórios para poder realizar um acordo para filtragem de spam, sem a utilização do nosso algoritmo. Esses AS escolhidos, eles podem não se beneficiar dessa filtragem, e por isso pode acabar que os dois não vão querer fazer nenhum acordo de filtragem. Então, essa redução do custo do tráfego de spam, ela é bem menor. Quando a gente considera um outro cenário em que cada AS faz acordo com os 10 AS que levaram a maior redução dos custos, escolhendo as 10 primeiras parcerias oferecidas pelo nosso algoritmo, a gente consegue reduzir o tráfego de spam em 100% para 37% dos AS e reduz o tráfego de spam em pelo menos 50% para 77% dos AS. Uma terceira situação, muito difícil de acontecer, é no caso em que todos os pares que a gente determina em que todos os pares determinados pelo nosso algoritmo, os AS vão ficar de acordo em realizar uma cooperação. Aí, para esse caso, a gente consegue reduzir o tráfego de spam em 100% para 60% dos AS e reduz o tráfego em pelo menos 50% para 88% dos AS. Então, com esse trabalho a gente viu que algumas redes grandes, elas não têm incentivo econômico para filtrar as mensagens de spam, porque elas cobram o tráfego dos seus clientes, isso considerando o nosso modelo de custo. Nós mostramos que a instalação de filtros que impeçam as mensagens de sair servidores SMTP evita a replicação de mensagens e reduz drasticamente o tráfego de spam. Gerência de porta 25 seria uma forma de reduzir esse tráfego e bloquear boa parte das mensagens de spam que estão saindo de um determinado AS. Os resultados mostram que, utilizando nosso algoritmo, a escolha de apenas 10 parcerias utilizando esse algoritmo reduziria boa parte do tráfego de spam. Claro que isso ainda está no começo, tem vários problemas de gerência. Como que você vai comunicar com outro AS? Como que você faz para bloquear só esse tráfego? São vários os problemas associados a esse algoritmo, e aqui está a ideia que nós tivemos e que nós estamos trabalhando. Então, o objetivo desse trabalho é estender essas análises para outras fontes de tráfego indesejado. O interessante da metodologia é que ela pode ser utilizada para qualquer outro tipo de tráfego indesejado, realizando poucas modificações. O principal é ter um sistema onde você consegue coletar esse outro tipo de tráfego, porque o resto do sistema é muito semelhante. E o interesse que a gente tem é criar um serviço de monitoramento constante e que você consiga alertar os AS quando está tendo um aumento desse tráfego. Com esse trabalho, a gente não consegue mostrar ao certo qual que é o custo gerado pelo tráfego de spam, porque são várias variáveis envolvidas com isso, mas o que a gente consegue mostrar é quais são aquelas redes por onde o tráfego de spam mais está passando e que possivelmente podem estar sendo oneradas. Elas podem utilizar os nossos resultados para poder ver se na rede delas, se elas realmente estão pagando ou não, porque ela tem acesso às políticas aos contratos, né, comerciais. Então, a gente quer incentivar essas operadoras a adotar algumas medidas para mitigar o tráfego de spam, e a gente vê que isso escala muito rápido, porque se você consegue bloquear o spam logo aqui, ele vai deixar de passar por vários links. Então,
poucas filtragens pode gerar uma redução no tráfego bem grande. Isso quando a gente leva em consideração outros tipos de tráfego indesejado, como tráfego gerado por ataque de negação de serviço. Esse tráfego pode ser muito maior e esses resultados podem ser muito interessantes. Agora, se alguém tiver interesse em colaborar com essa pesquisa, conversar um pouco sobre modelos de cobrança, coisas desse tipo, porque é uma coisa que a gente, no meio acadêmico, a gente não consegue ver essas coisas tão bem. Então, se alguém se interessar em conversar com a gente, nós estamos abertos. Se alguém tiver demanda de pesquisa para outros assuntos relacionados, para a gente seria muito interessante. Isso aí, obrigado. Eu não entendi bem como é que é esse assunto de você filtrar o tráfego de spam entre AS, porque o tráfego entre AS normalmente é mediado por roteadores, que eles olham origem, destino, tabela de rota e manda bala, não tem muita capacidade de entrar dentro do conteúdo das mensagens ou da semântica delas. Eu não entendi muito bem como é que seria essa filtragem, né? Porque eu acho que filtragem de coisas que dependem de conteúdo, ainda mais de semântica de conteúdo, é um negócio complicado pra caramba. Sim, esse aí é um problema muito grande que a gente vê também. Só que um ponto que a gente pensa é que assim, a gente não sabe quão fora está da realidade, mas é que, por exemplo, um cara que está lá no final da rede, que está recebendo muitas mensagens de spam de um determinado endereço IP, ele poder falar com quem está originando essa mensagem para poder bloquear esse endereço IP lá. Então seria como tentar mitigar um ataque de denial of service, quer dizer, você black hole nele. Isso. Você anuncia ele para uma rede fantasma e joga no ralo. Isso, só que a gente não sabe quais são os outros problemas que isso pode encadear, né? Porque você pode bloquear outro, tipo assim, tráfego que eu legal. imagino que tem até problemas de natureza legal, porque isso, eu acho que pelo Marco Civil da Internet do Brasil fazer isso é fora da lei. Então, é justamente por isso que a gente tem várias dificuldades nessa questão, porque a gente não sabe até onde você pode falar assim, não, esse cara está me mandando... Até porque o endereço IP que você está vendo pode ser um endereço IP visível de um carrier grade NAT, ter dezenas de pessoas diferentes atrás desse mesmo endereço. Aí por conta de uma pessoa está enviando spam, você vai bloquear a rede inteira, né? Exatamente. Sim, esse é um problema que a gente vê, só que a gente não sabe, a gente está investigando como resolver. Só que eu acho que é bem complicado mesmo. Boa tarde, Hernando, sou da Segurança Remota. Só contribuir com os meus 2 centavos, você falou a questão de mensurar. Um colega seu da UFMG, que foi até meu chefe, o Daniel Colchete, ele desenvolveu um antivírus que em 2004, um anti-spam, perdão, que em 2004 recebeu o score de 99,8%. Tá? É só uma dica para você procurar ele da MAVE. Ele também fez é do DCC da UFMG, ele é matemático. Então, é interessante porque, quando eu trabalhei lá nessa empresa, na MAVE Tecnologia, não fazendo jabá, mas já fazendo, a heurística dele foi tão perfeita, praticamente, que muitas empresas pediram para liberar porque ele bloqueava o que o chefe mandava de spam. Então, só uma contribuição para você procurar ele depois. Tem o nome dele no DCC da UFMG, Daniel Colchete, tá? Ele pode te ajudar muito nisso. E ele filtrava essas mensagens na saída da rede? Ele tem... A forma como que ele faz, eu não sei te explicar, porque eu era do suporte, eu não tinha acesso ao código. Mas ele te dava a estatística praticamente de ponta a ponta. Aí, como é o feito, infelizmente, vou pedir para você olhar com ele. Não, tá, obrigado. Viu? Vou fazer um comentário meu, né? Esse tipo de coisa, assim, acho bastante interessante esse tratamento. E aí eu vou falar uma coisa que provavelmente a maioria que está aqui vai achar que é loucura, como de fato parece e talvez seja. Nós começamos um projeto, eu e o senhor Danton, aí no século passado, final do século passado, onde a gente está tentando quantificar... E não tira o Zé Roberto. E o Zé Roberto, que é um engenheiro amigo nosso, e aí a parte que vocês vão rir,
que a gente estava tentando definir quantos créditos de carbono custava o spam. E é sério. Bom, aí tentamos fazer essa conta, você vai entender onde é que eu quero chegar com isso. Eu vou deixar o Danton complementar. Mas assim, a conta realmente não é simples, nós tentamos começar a pôr valores aproximados disso, mas o que eu vejo? Numa montagem desse tipo, dá para você fazer uma estimativa boa, não obviamente do total, mas pontualmente de algumas coisas com relação a isso. Só complementando, eu vou passar a palavra para o Danton. Aí o que aconteceu? Nós estávamos trabalhando nisso seriamente, começou com uma conversa de Beer and Gear, aí, num evento do GTR, nós estávamos trabalhando nisso. Aí o que aconteceu? Um ano e meio depois, um cara publicou no I3E o custo em créditos de carbono de consumo e poluição do spam. Você pode complementar. É verdade. O pior é que é verdade. Publicou numa revista top do I3E um artigo assim, e que era muito aproximado, não chegava nem perto do que a gente estava fazendo. Aí nós desistimos. Publicou na Spectrum. Né? Na Spectrum. Na IEEE Spectrum. Então, a ideia que a gente teve no ideia regada a cerveja, então você tem que descontar o aspecto etílico dela, é que toda vez que você consome alguma coisa que custa alguma coisa, quer dizer, qual é a unidade monetária última? Quer dizer, o que o dinheiro efetivamente mede? Mede energia. Quer dizer, a unidade monetária última para a física seria eletronvolt, tá certo? Então, a nossa ideia seria muito parecida com a tua. Só que, em vez de tentar medir o custo em real, a gente ia medir o custo em eletronvolt. E a gente sabe quanto custa para a natureza, em custo ecológico, produzir um eletronvolt de energia com usina hidrelétrica, usina nuclear, usina termoelétrica e tudo mais. Então, com isso, a gente ia avaliar quantos eletronvolt custava o spam e, portanto, qual era a pegada de carbono do spam, porque uma fração dessa energia foi produzida queimando combustíveis fósseis ou mesmo combustíveis renováveis, mas que produzem alguma pegada de carbono, tá certo? Então, eu estou vendo que a nossa ideia de maluca não era tão maluca assim. Tem uma pergunta aqui. É um comentário meu mesmo, Rubens Kilnick, BR. Quando você fez a presunção de que o custo de trânsito é significativo e o custo de peering é menos significativo, eu queria alertar que isso é um viés tipicamente brasileiro, porque aqui nós temos uma diferença muito grande, porque a gente tem um custo de trânsito muito alto, e na hora que se chega a peering o custo é baixo, mas mesmo, por exemplo, as relações de peering, elas precisam ter infraestrutura construída. Então, a Algar, aqui em Uberlândia, teve que construir fibra até São Paulo para chegar lá e trocar tráfego no ponto de tráfego. Essa conta fecha para eles, mas também é um custo que eles precisam contar. É que aqui no Brasil essa premissa é válida, porque a diferença é brutal, é 1 para 1000, coisa assim, então funciona. Mas na hora que você vai para o global da internet, a diferença de custo entre peering e trânsito diminui, porque mais trechos da sua própria infraestrutura e da sua própria equipe de suporte, engenharia, se torna importante dentro da economia de internet. Então, é só comentar que isso pode ser válido se você limitasse aos AS do Brasil. Em olhando para os AS globais, talvez não. Obrigado. E outro problema que a gente tem é conseguir mensurar todas essas variáveis. Mas é interessante. Uma ideia que me ocorreu agora é que você restringir o universo da pesquisa digamos assim, aos AS que gravitam em torno do IXBR, em particular do IXSP, que é praticamente o IXBR inteiro, tirando um restinho que roda nos outros pontos de troca de tráfego. Então, se você olhar para o IX de São Paulo, tem um montão de AS lá dentro, né? E é um universo bem contido, quer dizer, eles vão trocar as mensagens por dentro do PTT, que tem um custo baixo, é só o custo da linha da última milha, né, ou das últimas 100 milhas, no meu caso, mas, enfim, 40, 60 milhas, uma coisa assim. Entendeu? E dentro desse universo, tudo é muito mais limitado e tudo é muito mais mensurável.
um escopo menor, mas eu acho que é mais tratável. Assim, mas eu teria que ter outras informações sobre a topologia da rede, né? É uma estrelona. Entendi. Ela é uma estrelona. Ela tem você pode imaginar o IX como um imenso switch. Dentro desse imenso switch você tem uma centena de AS pendurados em volta, trocando o tráfego de forma N-to-N, né, múltipla. Aí eu desconsidero o tráfego mesmo, né? Considero a estrutura, né? Beleza, obrigado.